Olá, galera que me acompanha aqui no canal, muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou falar sobre a redação do Enem. Então, segura aí, olha só, redação do Enem 2024. Eu vou analisar uma redação que tirou nota 1000, para mostrar como é que se faz uma redação para você conseguir mais de 900 pontos. Segue o meu roteirinho aqui, que não é coisa muito difícil, não. Legal? Então, eu vou começar desde o começo e vou fazer uma crítica à redação. É óbvio, tem coisas boas e tem coisas ruins, não significa dizer que o cara tirou nota 1000, que é uma perfeição, não é bem assim. E vou fazer o olhar do avaliador para você, lembrando que o professor Ricardo Russo, aqui, professor de língua portuguesa, por 10 anos foi treinado por essas bancas que fazem o Enem, e durante 10 anos fiz a correção do Enem, então eu conheço bem como funciona o sistema de correção. Legal? Fui treinado para isso, 10 anos treinado para isso, quer dizer, alguma coisa eu devo ter aprendido com esse tempo todo. Então, antes de continuar, você dá um joinha aí pro prof, vai, ajuda o prof aí, dá um legalzinho para mim, convida a galera, passa esse vídeo aí para a galera, nós vamos falar do Enem, e vamos falar de como é que você faz para tirar mais de 900 pontos, quer dizer, 920, 940. A galerinha da medicina precisa tirar isso, no mínimo. Tá? Mas você tirando mais do que 900 pontos, você está naquele clube exclusivo dos caras, afinal de contas, que estão habilitados a conseguir sua vaguinha e poder estudar em várias partes do país ou de Portugal, se quiser. Então, não é pouca coisa. Legal? Então, vamos lá. Primeiro lugar, vamos dar uma olhada mais de perto aqui na brincadeira. Olha só. É preciso lembrar você que a redação do Enem de 2024 teve apenas 12 almas que conseguiram a nota máxima. 12, né? Ou seja, foram 60 no ano anterior, 2023, e agora 12, 48 a menos, segundo o jornal Metrópolis aqui. Legal? Mas qual é o histórico de redações nota 1000, da quantidade? Já explico. Nos últimos 5 anos, só peguei os últimos 5 anos para mostrar para você. Em 2020, foram 28 redaçõezinhas, 28 redaçõezinhas em 2020. Em 2021, nós tivemos 22. Então, ali, ó, você está vendo que estabilizou um número em torno de 20, né? 22, 21, 22. Em 2022, 24 redações. Aí sai da curva em 2023 com 60 redações. Isso é que está fora da curva. Legal? E volta mais ou menos agora também com um número mais reduzido, que são 12 redações. Vinha estabilizado no número em torno de 20. Quais as conclusões que você pode tirar daqui? Você vai pensar assim, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é muito simples, os critérios de avaliação para se dar a nota 1000 foram ajustados, ou seja, houve provavelmente um nível de exigência maior para se tirar a nota 1000. Então, provavelmente a coordenação da banca diz, olha, você vai botar a nota 1000, passa aqui que eu quero ver, ou eu preciso olhar, ou para tirar a nota 1000, enfim, colocar um nível de exigência maior e pedindo para os avaliadores terem mais capricho e mais cuidado em relação à nota 1000. Então, quando eu estou corrigindo redações, são 100 redações por dia que a gente corrige, quando a gente está corrigindo, o que a gente faz? Né? Quando a gente pega uma redação que tem aquela carinha de que vai tirar uma nota alta, né? O que é nota alta? Na casa dos 900, você prende o olho e aí você vai ter que ler 2, 3, 4 vezes a redação. Quer dizer, se a gente, em média, leva 3 minutos e meio para ler cada redação, que é o tempo que a gente tem para corrigir cada uma das 100 por dia, diante da nota 1000, isso vai dar muito mais trabalho. Você vai olhar muito mais detidamente para ver se realmente é nota 1000. Durante os 10 anos que eu estive corrigindo as redações, eu dei uma ou duas, eu não lembro bem, uma ou duas notas máximas ao longo do tempo. Então, enfim, legal, então não é coisa simples. Para você anotar aí também, desses 12 candidatos que tiraram a nota máxima, de onde são essas almas felizes aqui, que hoje devem estar orgulhosos, né? 2 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, foram os 2 estados aí com o maior número de candidatos, 2 candidatos cada um, né? No mais, aí nós temos só um candidato. Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Significa dizer que os estados do Sul não entraram aqui, né? Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná estão fora de novo, e isso tem sido uma constante, né? Raramente aparece na lista entre os candidatos que tiram nota 1000. Isso é algum problema? Bom, a gente pode até avaliar, mas o Nordeste tem comparecido com regularidade, né? Pernambuco sempre tem candidatos que tiram nota 1000, Ceará sempre tem candidatos que tiram nota 1000, o Rio Grande do Norte está aparecendo também sempre com candidatos nota 1000, e São Paulo, a curiosidade é que é um estado com um número grande de habitantes, mas não consegue ter essa repercussão também, é só um candidato aqui. Legal?
Isso quer dizer alguma coisa? Bom, depende da média, né? Então, o fato de tirar nota 1000 é expressivo? É, mas eu tenho que ver quantos candidatos tiraram, por exemplo, 900 pontos. Legal? Em São Paulo, por exemplo. Legal? Então, esse não é um número absoluto para a gente fazer uma análise, mas ele traz um indicativo importante, né? Qual é o indicativo? Ceará, Pernambuco, agora ausente da lista Bahia, sempre aparecia alguém da Bahia, né? Está ausente, mas Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte têm sido frequentes, sim, nesses casos de nota 1000, porque mostra que existe um trabalho específico sobre isso lá. Anotado isso, vamos lá. Em 2024, agora você tem a mesma coisa que o ano passado, mais de 4 milhões de inscritos, né? 3,5 milhões fizeram a prova, então você teve uma abstenção aí de 800 mil candidatos, aproximadamente, mais de 800 mil candidatos que não foram fazer a prova, isso é mais ou menos o número que a gente regular, né? Para você ter uma ideia só da dimensão, aqui em Santa Catarina, em 2025, a prova o número de inscritos no vestibular da Federal de Santa Catarina, IFSC e tal, que é o mesmo vestibular da Universidade Federal, foram 23.900 candidatos. Então, a dimensão realmente é uma coisa absolutamente gigantesca, né? 3,5 milhões fizeram a prova. Bom, diante desses dados aí, só para a gente brincar, quer dizer que se 3,5 milhões fizeram a prova, 12 só conseguiram a nota máxima. Então, realmente, o cara que tira a nota máxima está recebendo uma premiação, né? É como se estivesse recebendo uma medalha de ouro no pódio, né? Estou recebendo uma medalha de ouro aqui no pódio, porque, francamente, em 3,5 milhões de pessoas que fizeram, de jovens que fizeram a prova, você ter só 12 que conseguiram a nota máxima, realmente é um número que assusta, né? Vamos pegar esse senhor feliz aqui, ó, ele não é a regra, tá? Porque ele tem 35 anos, ele já é formado em odontologia, vinha tentando o Enem, porque ele queria realizar o sonho, que é a medicina, muita gente que faz odonto, enfermagem, sonha com medicina, ele vinha tentando fazer o curso de medicina e conseguiu agora tirar a nota máxima. Está aqui o seu Danilo Oliveira Batista, de 35 anos. Beleza? Bom, o tema da redação é os desafios para a valorização da herança africana do Brasil. Então, fica ligado agora, vamos dar o passo a passo de como a gente faz para conseguir uma nota legal. Então, vamos lá, vamos ver o que o Danilo fez na redação dele. A gente vai pegar o Danilo como exemplo. Tratou no dia da prova, tocou a sirena, grito de horror, é a desgraça, inclusive para quem faz concurso público. E agora você vai olhar a frase temática, que é essa aí. Vamos chamar isso de frase temática. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Os desafios aparecem com muita regularidade, né? O combate a não sei o que é outra palavrinha que aparece repetidas vezes na prova do Enem. Então, nenhuma novidade, é um tema esperado, falar sobre a questão da herança africana, assunto que está na mídia, assunto discutido, certamente quem está fazendo o Enem já fez quem está fazendo terceiro ano, ensino médio, se está numa escola boa, certamente fez um tema de redação em torno desse assunto da escravidão no Brasil. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, no dia da prova, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o funilzinho. Qual é o funilzinho? Começa com mais geral e vai estreitando. Esse é o funilzinho. Tá vendo o funil aqui, ó? Tá vendo o funil? Tá. Começa com mais geral, então. Qual é o mais geral? Eu estou falando da herança africana no Brasil. Esse é o assunto genérico. Então, eu vou tratar o assunto genérico. Se a primeira leitura, se eu fizer isso errado, eu já vou perder pontos e vou tangenciar e eu perco, sim, pontos já de imediato se eu fizer a interpretação errada. Né? Pode até zerar, né? Mas vai perdendo pontos substancialmente. Né? Perde na competência 2, que é aquela que verifica como você interpreta o tema. Então, vai lá. Eu tenho que falar sobre a herança africana, mas os desafios para valorização é o tema. O tema, então, é mais específico, mais estreito, já é mais específico, o geralzão do assunto, o tema é mais estreito. Então, eu preciso abordar essa herança africana e preciso ver quais são os desafios. Né? Lembrando que desafios está no plural, então você tem que falar mais de um desafio. Beleza? Então, quem é que vai dizer quais são os desafios? É o candidato. Então, ele tem que anunciar os desafios. Então, qual é a estrutura básica que você vai fazer? Desafio 1, desafio 2.
é o mais lógico, né? 2 desafios. E você vai anunciar isso na introdução. Vamos chamar os desafios que você vai escolher com o nome correto. Vamos chamar isso de um recorte. O recorte é aquilo que você oferece para a banca. Então, você tem o assunto que é geral, a banca dá o assunto. A banca dá o tema, que são os desafios para essa valorização. E você dá o recorte, que é mais estreito ainda. Então, o recorte é um pedaço do tema. E quem recorta é você. Como eu tenho desafios no plural e eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, por óbvio que a gente vai trabalhar desafio 1, desafio 2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e anunciar isso na introdução. Também sabemos que para eu conseguir a nota máxima na competência 2, eu preciso trazer um repertório. Esse repertório pode ser um momento histórico, uma série da Netflix, adolescência. Olha que tema maravilhoso, a questão da relação da adolescência com as redes sociais. Esse é um grande tema para 2025. Tem que fazer uma redação sobre isso, legal? Então, o que a gente tem que trazer? Eu tenho que trazer um repertório. Vamos ver se ele trouxe o repertório. Esse repertório tem que conversar com o tema e com o assunto. Não é só com o assunto a herança africana, mas é com a questão da valorização também. Senão, se conversar só com o assunto geral, não consegue a pontuação máxima. Você tem que lembrar que a pontuação máxima em cada uma das competências é 200 pontos. 5 competências, 200 pontos cada um, você tem os 1.000 pontos da redação. Supertec, você está vendo como uma coisa é técnica, escadinha, vai, para e passo. Verificar isso, legal? Então eu preciso ver se você está dentro do tema e do assunto, ou seja, se você falou da herança africana, da valorização e dos desafios em algum momento da sua redação para receber para ter chance de receber nota máxima, e se você tratou pelo menos com um elemento de repertório, e basta um elemento que converse com tudo para você ganhar os 200 pontos na competência 2. Não precisa encher de repertório, que é o que ele fez aqui, desnecessariamente, tá? Não vai perder pontos por isso, se botar repertório a mais, mas também não vai ganhar. E pode sim perder pontos na competência 3, que é a argumentação, porque ele fica perdendo tempo com repertório em vez de argumentar. E é isso que eu quero mostrar aqui para você, que é o que vocês têm feito copiando essas redações de esqueleto idiota que andam por aí, e fazendo a coisa errada, e não segue o que o prof está dizendo. Então, acompanhe o prof aqui. Olha só. Vamos ver o que é que o Danilo escreveu, então. Na introdução, já de imediato, sem maior arengas e delongas, sem perda de tempo, você já começa com o repertório. Traz o repertório, traz o tema, o assunto e os 2 recortes. Esses elementos precisam estar na sua introdução. E a sua introdução tem que ser enxutinha, lembra? Os parágrafos maiores têm de ser os parágrafos de desenvolvimento. Então, vai lá. Ciclo do ouro, ocorrido no Brasil do século XVIII, existiu o ciclo do ouro? Sim. Tem a ver com o tema da herança, escravidão? Tem. Acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazido com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Então, aqui já primeiro período, ele já chuta e explica, já dá o repertório e explica. Olha só, o que isso conversa com a questão dos desafios? Ele está falando já aqui, né? Homogeneização forçada, consideração dos aspectos regionais e sociais, ou seja, a questão da valorização do escravo, né? Da escravidão, né? Da cultura do escravo, afinal de contas, que é o tema, da valorização da herança africana, né? Logo, aqui, se ele está conversando com um assunto que é a valorização da herança africana, e está falando já em desafios, porque é o que ele está dizendo, né, a valorização, está conversando com o assunto, está conversando com o tema, e já tem os 200 pontinhos na competência 2, e ele não precisa mais de repertórios. Bem que ele vai trazer outros repertórios babacas que ele copiou de algum lugar que não precisava. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, iniciais maiúsculas, porque é um período histórico tem que ter iniciais maiúsculas, né? Ele faz aquela transposição, que é o que todo mundo faz, né, de forma análoga, né? Quando você faz a transposição do repertório para o tema assunto que está sendo abordado. Então, você usa uma expressão dessa maneira. Assim, como na ficção também acontece na realidade, quando alguém chuta lá, põe uma obra ficcional. Legal? Então, você tem que botar uma expressão que faça a ponte entre o repertório
e o tema assunto que está sendo abordado. Né? Então, foi para o segundo período, atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África. Então, olha que bacana isso aqui, desprezando sua pluralidade e seu legado. Bom, tudo a ver, né? Pluralidade, legado, padronização da cultura, que é o que ele está falando. Assim, dois grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados. 2 pontos, e ele vai dizer quais são os desafios, é uma boa técnica, bota o assim, que é o elemento coesivo, diz que existem 2 casos a serem analisados, 2 pontos e diz quais são os 2 casos. Claramente, você está sendo super didático para o avaliador, porque você está botando os 2 recortes seus. Então, as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Sempre, o aluno do Enem culpa as políticas públicas, o governo, pelos problemas tidos e havidos. Isso é normal. Tem alguma coisa errada nisso? Não, para efeito de Enem, está tudo certo, lindo, maravilhoso. Então, qual é o repertório? Ciclo do ouro, 200 pontos, e o recorte, políticas públicas e falhas educacionais. Observa como todos os elementos estão postos na introdução. Chama a atenção, então, que ele vai ter de abordar obrigatoriamente essas políticas públicas ineficazes e argumentar, senão ele perde na argumentação, que é a competência 3, e ele tem de provar que existem essas falhas educacionais. Não adianta só dizer que existem falhas, tem que dizer que falhas são essas. Eu preciso argumentar e desenvolver essa ideia. E que políticas ineficazes são essas. Mas há um outro componente aqui, nessa introdução, que é muito bom, que ele traz, que ele fala do desprezo à pluralidade do legado. E ele, se ele traz esse assunto e ele não desenvolveu propriamente, ele está citando que houve uma homogeneização forçada, que desprezou a pluralidade, ele está anunciando o problema. O conveniente seria ele desenvolver isso, senão fica uma ideia solta, uma ponta solta. Ponta solta é problema de argumentação. Ou seja, você anuncia o assunto, mas não desenvolve. Ficou uma pontinha solta. Aí você vai perder pontos em argumentação, que é o mais complicado para você, que precisa tirar uma nota muito legal. Aquela galerinha aí da medicina que precisa de 920, 940, 960. Legal? E é aqui, geralmente, que a galerinha baila, tá? Por quê? Perde tempo com citações desnecessárias. Então, fica claro aqui para você, lembra, eu vou reiterar isso, não precisa mais, deixa eu falar isso para a sua carinha aqui, ó, não precisa mais de repertório, acabou, ele já tem 200 pontos, ele trouxe o ciclo do ouro, que fala com a valorização, fala com o tema e fala com o assunto, resolvido o problema, esquece repertório e te concentra agora em argumentar os 2 recortes que você trouxe. É isso que você tem que fazer. Legal? Então, vamos lá, vou ficar pequenininho aqui, olha lá. Repertório, então. Vamos ver o que o cara escreveu, olha que bonitinho. Ó. Diante do cenário exposto, as políticas públicas, você está vendo bem? As políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para as pessoas pretas. Então, ele retoma a questão, olha só, a política pública é ineficaz, desvaloriza o legado, impede o estabelecimento de uma revisão histórica, pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade. Ok, um monte de coisa ele trouxe para aqui que ele vai ter que desenvolver. Então, esse é o tópico frasal que ficou grande. Geralmente, o tópico frasal tem no máximo 2 linhas, esse tópico frasal dele ficou grande, longo, e ele traz vários elementos, né? A revisão histórica, oportunidade, visibilidade. Muito bem. Consoante o sociólogo, agora ele vem com aquela citação do Emile Durkheim, decoradinha, gente, não presta para nada, vai perder tempo. Uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Nesse sentido, elemento coesivo, sociológico, nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na odierna, tá? Se eu botar moderna aqui, odierna, eu vou ganhar pontos, porque isso não vai ganhar ponto. Então é babaquice querer botar uma palavra difícil achando que isso aí vai te dar mais nota. Nisso não dá nota. Se você botar moderna, qual é o problema da palavra moderna? Nenhum, tá? E se eu botar odierna, eles vão te contar, claro que não. A odiar na realidade brasileira, na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões de matriz africana, a desassistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo.
Com base nisso, uma mudança urgente agora, o que é que se vai fazer, e pragmática deve ser realizada, visando a transformação dessa conjuntura, de modo de não só valorizar a herança africana, como também protegê-la. Então, o que ele está afirmando categoricamente aqui? Ele está dizendo que nós temos um Estado anômico, que a realidade brasileira mostra que as políticas públicas são ineficientes, que essas políticas públicas desrespeitam e desprezam as religiões e desassistem às áreas quilombolas, são muitos elementos, com ausência de representatividade em propagandas. Eu não daria 1000 para essa redação. Por quê? Porque esses argumentos aqui estão todos incompletos. Ele não traz nenhum elemento, ele só cita. Isso aqui não é argumentação, isso aqui vai ser uma exposição, ele está fazendo um painel. Mas ele, em nenhum momento, o que você tem que fazer? Se eu estou dizendo que existe, que as políticas públicas elas são desprezadas, eu tenho que provar que existe esse desprezo. Isso é uma dissertação argumentativa. Existem desrespeito com religiões de matriz africana. Ele não explica que desrespeito é esse. Aí ele fala que as áreas quilombolas são desassistidas e ele não explica isso. Escolhe um elemento desses e discute esse elemento. Então, as áreas quilombolas são desassistidas? Prove isso, argumente isso. Como elas são desassistidas, né? As religiões são desprezadas também, de matriz africana, existe desrespeito, ele não discute isso, só cita. Né? Então, todos esses elementos, e são muitos elementos, comum o candidato quer falar um monte de coisa, ele não pega um deles e realmente argumenta. Então, há aqui, sim, elementos incompletos, não daria de jeito nenhum 200 pontos a competência 3 para esse candidato, porque os argumentos estão incompletos. Mas ele recebeu essa nota, se recebeu, seja feliz. Legal? Mas você é chato. Sou. Não, eu não sou chato, sou professor, que no caso é quase a mesma coisa. Vamos lá? Continuar o baile, vamos ver. Então ele desenvolveu o primeiro recorte. Vamos para o segundo recorte. Ademais, ele usa um nexo de soma para cumprir a função da coesão textual, as falhas de soma, né? Ademais, além disso, ademais, somado a isso, tudo tem o mesmo efeito de soma, legal? As falhas educacionais também se constituem aqui um errinho de gramática que ele teve, tá? Então, colocação pronominal tem que ser próclise, ele usou mesóclise, ele usou ênclise, ele não perdeu pontos porque você pode ter mais de um erro, mais de um desvio que ainda concorre à nota máxima na competência 1. Então, aqui é um erro de colocação pronominal, tudo certo, segue a vida, não desconta pontos, né? Como importantes fatores que aprofundam o descaso com o legado africano no Brasil. Então, agora ele vai abordar o segundo recorte dele, que são as falhas educacionais. Agora você tem um tópico frasal curtinho, 1,5 quase 2 linhas, redondinho, super técnico. Segundo o filósofo Immanuel Kant, aí vem ele de novo, ele acha que tem que colocar um em cada... Deixa eu voltar, peraí, olha só, deixa eu voltar. Ele acha que, deu pane aqui na câmera, ele acha que tem que colocar um repertório em cada parágrafo, porque tem professor que diz, pelo amor de Deus, não perca seu tempo com isso. Você não vai atrás disso, gente, eu vou repetir, é só olhar no manual, no manualzinho lá, você vai encontrar um repertório completo, resolve o problema. Você não precisa ficar, cada parágrafo, colocar, muito menos o Immanuel Kant, que é o que todo... Você imagina o seguinte, eu tenho que corrigir 100. Das 120 tem o Immanuel Kant. Eu não aguento mais o Immanuel Kant, se você quer saber. Então, totalmente desnecessário. Isso prejudica o candidato? Não, ele não vai perder pontos por causa disso, mas ele está concentrado em coisas que não vão lhe interessar e pode perder pontos na argumentação. Então, vamos de novo. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Ai, não aguento mais isso. Sob esse prisma filosófico, claro que ele aprendeu esse troço aí, né? Essas falhas, até agora, não diz porra nenhuma. Desde de falar logo das falhas, entrar logo no assunto, já tem 4 linhas aqui, fica sobre esse prisma. É uma conversalhada de redação esqueleto otária que não serve para nada, está perdendo tempo. Qual é a falha, meu querido? Fala logo, né? Parece tesão contido, resolve logo isso, né? Qual é a falha? Sob esse prisma filosófico, essas falhas educacionais solidificam mentalidades alienadas na população.
potencializando, não é? Deixa eu continuar aqui para lá, potencializando preconceitos e ratificando equívocos concernentes à cultura africana. Nesse viés, como é coesão textual, todo mundo usa esse troço nesse viés. Tem algum problema todo mundo usar? Não, não tem. A própria formação do indivíduo brasileiro. Agora, vai comentar que formação é essa, né? Portanto, no que tange a África, a sua herança, entre hífens, bacana, ficou bem isso aí, é maculada, olha que a linguagem dele também é legal, né? Por noções desprovidas de veracidades etnocêntricas, corroborando, acho lindo isso, a desvalorização da pluralidade das raízes africanas presentes em campos variados, como a gastronomia, a dança, a religião, representados respectivamente pelo acarajé, pelo tambor de crioula e pelo candomblé. Então, torna-se imperiosa a correção imediata dessas falhas. Sempre você observa que ele termina o parágrafo recomendando uma solução. E é uma solução genérica. É preciso que também não contribui em nada para absolutamente nada. É só para fechar o parágrafo, né? Ele podia tentar fechar a ideia de maneira melhor, mas não vai perder pontos por causa disso. Quanto à argumentação, ele está falando sobre os preconceitos, né, que ele chama de falhas educacionais, né, sobre as mentalidades alienadas, que é a mentalidade preconceituosa, né, que está introjetada na cultura, e essa mentalidade equivocada desvaloriza a cultura que é altamente enriquecedora do negro, né? Ele tinha muita coisa bacana para falar aqui, mas esse parágrafo está um pouquinho melhor que o anterior, porque ele chega a citar algumas coisas, ele diz quais são essas pluralidades, que é a gastronomia, etc, etc, etc. Então, ele poderia finalizar de que maneira? Mostrando como é importante a valorização dessa diversidade de culturas para enriquecer a nossa cultura mesmo e parar de achar que é uma cultura menor, por exemplo. Né? Muito bem. Agora vamos para a conclusão, e na conclusão você tem que apontar a famosa solução. Legal? A solução tem 5 pontos que precisam estar lá. Se não estiverem os 5 pontos, cada um vale 20 pontos, cada um vale 40 pontinhos, são 5. Então vai dar os 200 pontinhos. É o agente, o detalhamento, a ação, meia finalidade. Basta uma solução para você ganhar 200 pontos se ela for completa. Geralmente a galera está fazendo sobre o que chama de argumento 1, argumento 2. Eu não chamo de argumento, porque argumento é outra coisa. Né? Eu chamo de recorte 1, recorte 2. Infere-se, portanto, ele deslocou, portanto, ficou entre vírgulas, tudo certo, que as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais configuram-se como 2 desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então ele está retomando os recortes, o tema e o assunto, que é o que você pode fazer no começo da conclusão. Retomar, portanto, retoma o tema, o assunto e os 2 recortes, tá? É uma boa forma de concluir, tá? Eu acho que fica bem. Nessa ótica, o governo federal, que é o agente, então está aqui o agente, já tem 40 pontos, órgão máximo responsável pela ordem social, você faz um aposto explicativo do agente, né, que é o governo federal, e só em função disso você já tem detalhamento. Então, um aposto explicativo, presta atenção no que eu estou falando, do agente, né, o Ministério da Educação, órgão responsável pela educação no Brasil, você põe esse aposto explicativo, o cara botou ainda aqui entre hífens, poderia colocar entre vírgulas, como você achar melhor, isso já dá o detalhamento, que muita gente sofre com detalhamento. Então, estou detalhando o agente com um aposto explicativo. Ridículo, gente. Quanto é que vale esse apostinho aí? 40 pontinhos. Então, ele já ganhou 40 com o governo federal, mais 40 com esse detalhamento. Olha aqui, ó, tem que tirar 200 pontos na intervenção. Legal? Porque é ridículo. Deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes. Isso, bem genérico, essa é a ação. Né? E está dizendo que tem que ampliar as políticas. Achei super genérico, mas é a ação. E qual é o meio? Por intermédio, quando a gente coloca por meio de, por intermédio de, você está dizendo para o avaliador que você vai dar um meio de uma aliança do governo estadual e do governo municipal. Então, uma parceria público-privada, por exemplo, também pode ser um meio, parceria público-privada. Com a finalidade de aumentar, qual é a finalidade? Aí está explícito aqui, finalidade, você está assinalando para o avaliador que essa é a finalidade, de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Bem simples, legal? Então ele tem aí, ó, o agente, ele tem detalhamento por meio do aposto explicativo, né? Ele tem a ação, ele botou o meio por internet e botou a finalidade. 200 pontos, segue a vida. Não, mas ele tinha que colocar mais coisa agora, porque ele está fazendo
de um recorte, agora ele vai fazer o de outro recorte. Podia juntar as duas coisas numa só para não ficar essa conclusão enorme e gastar mais tempo na argumentação, completando a argumentação dele, que não estava 100% completa, como eu estou fazendo essa crítica, tá? O governo federal também deve corrigir as falhas educacionais por meio da mídia. Agora, a mídia é o meio. Grande divulgador, agora ele faz o quê? O aposto explicativo do meio, não é? Então, aí entra o detalhamento. Quer dizer, o aposto explicativo, professor, é o detalhamento. Então, quando ele coloca grande divulgador de informações, 40 pontos ele ganhou aqui. Ridículo, gente, ó. E da escola, a fim de mitigar equívocos, né? A fim de mitigar equívocos, você pode botar em qualquer intervenção, né? E aí você ganha 40 pontos porque é finalidade, ridículo. Ocasionando a valorização do legado africano. Logo, aí o logo vai dar um perfilzinho final. O país possuirá uma estrutura melhor para dialogar, possuirá ou possuirá, né, com herança, acho que faltou acento ali, o acento dele está com herança longe da padronização impositiva, ele volta para a questão da padronização, que ele abriu lá em cima com o ciclo do olho, então ele está fechando coesivamente aqui. Beleza? Então, essa redação recebeu 200 pontos. Você daria 200 pontos? Eu não daria, mas isso é subjetivo também, tiraria 40 pontinhos dele, de argumentação lá, que é a competência 3. Iria ficar com 960, porque essa argumentação aí não está completa. É só olhar os manuaizinhos do corretor, que não está completa, não. São duas correções para finalizar. São sempre duas correções feitas por dois avaliadores, que recebem as mesmas redações, né? São 100 redações eu recebo, outras 100 redações alguém vai receber, e aí a nota que fica é a média da nota estabelecida. Legal? Item por item, né? Competência por competência. O que pode dar desvio. Porque se a minha nota for, por exemplo, se eu dei, presta atenção que eu vou falar, argumentar, por exemplo, competência 3, eu não daria os 200 pontos, eu daria 160 pontos. Mas o outro lá achou bacana, deu 200 pontos, ele vai ficar com quanto? A média. Então, 160 ou 200, ele vai ficar com 180. Então, ele ficaria com 980 pontos, se eu tivesse corrigido, e o outro tivesse dado 200 pontos, e eu tivesse dado os meus 160. Entenderam? Então, pode pegar esse desvio. Por isso que vai dar, muitas vezes, dá 980, legal? Pode acontecer 920, porque teve desvio. Beleza? Então, você aí que está em dúvida, Enem, tem palpites para o tema de redação? Bota aqui, manda para mim aqui, para a gente ficar conversando aí, dá um joinha no meu vídeo, vai, faz a tua perguntinha, vamos interagir com o prof, abraço para vocês, vamos ver o que vai cair esse ano no Enem, abraço aí.